Que a paz de Deus esteja com todos, abençoando o seu dia e a sua semana. Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai encarar um texto que é, ao mesmo tempo, sombrio e cheio de esperança. O capítulo 57 do livro de Isaías. É um capítulo que não mede palavras, sabe? Ele descreve uma sociedade em crise espiritual profunda. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar o próprio texto bíblico na versão NAA e também os comentários do teólogo John R. Martin, que ajudam a gente a iluminar os pontos mais difíceis. Nossa missão aqui é entender não só a condenação pesada contra a idolatria, mas também a virada que o texto dá. Uma mensagem de cura que surge no final. Ok, vamos mergulhar nisso. O capítulo já abre com um soco no estômago. Os versos 1 e 2 dizem: os justos perecem e não há quem se importe com isso. É um começo muito pessimista. Totalmente. Continua. Os piedosos desaparecem sem que alguém considere nesse fato. Honestamente, isso soa como desespero total. Parece que o bem está perdendo e ninguém sequer nota. Como a gente interpreta um começo assim? É um começo brutal, sem dúvida. E a nossa primeira reação é ler isso como uma tragédia, né? Um castigo. Exato. Mas o comentário do John A. Martin, ele vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele argumenta que, naquele contexto, numa sociedade tão afundada no mal, a morte dos justos não era um castigo. Não. Não. Era um ato de misericórdia de Deus. Misericórdia. Como assim um livramento? Exatamente. Pensa no nível da corrupção. A nação inteira tinha dado as costas a Deus. Os justos, os que ainda eram fiéis, viviam numa angústia, sabe, uma frustração constante. Vendo tudo desmoronar. Vendo tudo desmoronar e sem poder fazer nada. Então o texto diz que Deus os recolhe para que não sejam atingidos pelo mal. A morte, nesse cenário específico, se torna a entrada para a paz, um descanso no seu leito. É Deus protegendo os seus do trauma. Nossa, isso muda tudo. Não é sobre Deus abandonar os justos. De forma alguma. É sobre Ele os resgatar de um ambiente que ficou insuportável. É uma perspectiva bem radical. É radical. E prepara o terreno para o que vem a seguir. Porque depois de mostrar esse destino de paz dos justos, o profeta vira o holofote para o resto da nação. E aí, o contraste é chocante. E que contraste! O tom muda da água para o vinho. O profeta se dirige a eles como filhos de feiticeira, descendência de adúlteros e de prostitutas. A linguagem é muito forte. É fortíssima. E as imagens são muito gráficas. Fala sobre sacrificar filhos nos vales, debaixo das rochas, e se inflamarem seus desejos junto aos carvalhos. O que na prática estava acontecendo aqui? Que adoração era essa? O que o texto está descrevendo é uma imersão completa nas práticas religiosas dos povos pagãos ao redor. O Martin detalha isso muito bem. Não era só um deslize, sabe? Era uma substituição total da adoração a Deus. Certo. E a feitiçaria e a prostituição não são só metáforas para a infidelidade. Eram práticas literais. Prostituição literal como parte do culto? Sim. Muitos desses cultos de fertilidade, como os de Baal e Aserá, envolviam a prostituição ritualística. A crença era que, ao se envolver em atos sexuais com as prostitutas do templo, a pessoa estaria garantindo a fertilidade da terra, das colheitas. Uma espécie de ritual mágico. Exato. E para o profeta, falando em nome de um Deus que exige santidade, isso era a traição máxima. Era zombar de Deus abertamente. O texto também menciona adoração sobre um monte alto e elevado. Isso sempre me pareceu curioso. É só uma questão de altitude ou tem um simbolismo mais profundo? Totalmente simbólico. Eram os outdoors da adoração pagã. A ideia era estar literalmente mais perto dos seus deuses. Mas não era só nos montes. As florestas, os carvalhos, também eram palcos importantes para esses rituais de fertilidade. Lugares vistos como cheios de poder, né? O que me choca é como o texto conecta essa ideia de fertilidade com algo tão sombrio quanto o sacrifício de crianças, que o comentário de Martin associa ao culto a Moloque. É um contraste brutal. Exatamente. E é aí que a gente vê a profundidade da depravação. O culto a Moloque, um deus amonita, era o ponto mais baixo.
A frase se inflamando em seus desejos junto aos carvalhos não é só poética. Descreve, segundo Martin, uma entrega febril, quase uma obsessão a práticas que eram o oposto de tudo que Deus representa, que é a vida. Esse retrato da idolatria parece ser bem interno, focado em rituais. Mas o verso 9 parece expandir isso para a política, não é? Fala sobre ir ao rei com óleo, enviar embaixadores. Como essa busca por poder se conecta com a traição espiritual? Ótima observação, porque as duas coisas estavam totalmente entrelaçadas. A idolatria nunca era só uma questão religiosa isolada. Buscar alianças com nações poderosas como a Assíria significava também aceitar e honrar os seus deuses. O rei aqui provavelmente é um governante estrangeiro. Ir até ele com óleo era um ato de submissão. Então, a confiança que eles deveriam ter em Deus para a segurança nacional, eles estavam colocando em alianças políticas e nos deuses dessas nações. Precisamente. E o texto capta o custo humano disso de uma forma genial. Ele diz, nessa longa viagem você se cansa, mas não diz, é inútil. Isso é muito profundo. É mesmo. Eles estavam se esgotando, correndo de um lado para o outro, fazendo alianças, sacrifícios, se desgastando nessa busca frenética por segurança. Eles sentiam o cansaço, mas se recusavam a admitir que era em vão. Sempre encontravam novas forças para continuar no mesmo caminho errado. É uma imagem poderosa da teimosia. A pessoa sabe que está exausta, sabe que não está funcionando, mas a ideia de parar e admitir o erro é mais assustadora do que continuar se esgotando. E é nesse ponto de exaustão que Deus finalmente confronta o povo diretamente. E a confrontação é direta. No verso 11, Deus faz uma pergunta que ecoa até hoje. Mas de quem você teve receio ou temor para que mentisse e não se lembrasse de mim, nem me levasse a sério? É uma pergunta devastadora. É o coração do problema. Martin aponta que a raiz de toda aquela idolatria era o esquecimento. Eles não trocaram Deus por algo melhor, eles simplesmente o tiraram da equação. Agiam como se ele não existisse. Exato. O medo dos impérios vizinhos era maior do que o temor a Deus. Por isso a consequência que Deus anuncia é a exposição. Ele diz, eu anunciarei a sua justiça e as suas obras que não lhe trarão proveito algum. Ele vai basicamente puxar o tapete e mostrar que toda essa justiça e essas obras deles, as alianças, os rituais, eram uma farsa. Exato. E a ironia chega ao auge no verso 13 com um desafio quase sarcástico. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos o livre. É como se dissesse, ok, você confiou neles até agora, vamos ver se eles te salvam na hora do aperto. E a resposta vem logo em seguida. Imediatamente. Um sopro os arrebatará, um assopro os levará embora. Toda aquela estrutura de segurança que eles construíram era frágil como poeira. E no meio dessa demolição da falsa esperança, surge o contraste. Na mesma frase, ele diz, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. É a primeira fresta de luz. E essa fresta de luz se torna uma porta aberta nos versículos seguintes. É uma das viradas de tom mais impressionantes da Bíblia. Depois de toda essa condenação, o verso 14 de repente diz, aterrem, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo. O que aconteceu aqui? Parece que o juiz severo, de repente, se torna um pai que quer trazer o filho de volta para casa. É exatamente essa imagem. Essa é a promessa de perdão. E o motivo para essa mudança não está no povo, que não fez nada para merecer, mas na própria natureza de Deus. O verso 15 é, para mim, um dos mais belos da Bíblia. Pode ler pra gente. Claro. Pois assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Uau! Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É um paradoxo incrível. O Deus que está totalmente fora do nosso alcance, o alto e sublime, escolhe morar justamente com quem se sente pequeno, quebrado, arrependido. O que é fascinante aqui é que Deus não ignora o pecado. Ele mesmo diz no verso 17 que se indignou por causa da cobiça do povo. Ele viu os caminhos rebeldes, mas a sua natureza fundamental é restauradora.
Ele não passa por cima do erro. Não. Mas ele oferece a cura. O texto diz: eu vi os seus caminhos, mas o curarei. Eu o guiarei e lhe darei consolo. Note que ele não diz: eu vi o seu arrependimento. Ele diz: eu vi os seus caminhos maus. Mesmo assim, a iniciativa de curar parte dele. Isso é graça pura. Ele vê o pior da pessoa e mesmo assim oferece cura. É uma promessa de não apenas perdoar, mas também de guiar e consolar. É uma restauração completa. Completíssima. E o capítulo termina com uma espécie de resumo final, que divide o mundo em dois. Para os arrependidos, os que aceitam essa cura, e a imagem usada é os que estão longe e os que estão perto, ou seja, todos, Deus declara: paz, paz. A repetição tem um motivo, né? Sim, a repetição em hebraico indica plenitude, uma paz completa e total. É o resultado da cura. Mas para o outro grupo, o final é bem diferente. Sim, para os ímpios, a conclusão é sombria. Para os ímpios, não há paz. E a metáfora é perfeita. Eles são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. É uma imagem de inquietação interna, uma turbulência que nunca cessa. Que jornada! Começamos num lugar onde a morte era o único alívio, atravessamos um vale sombrio de idolatria, de esgotamento e terminamos numa encruzilhada. De um lado, a paz completa, e do outro, um mar de inquietação sem fim. O ponto que fica, e que o comentário de Matt nos ajuda a ver, é que a idolatria não é só sobre estátuas. É sobre a fonte da nossa segurança, da nossa identidade. O texto descreve um povo esgotado, correndo atrás de alianças e rituais vazios. E a pergunta que ecoa é: o que nos esgota hoje? Onde a gente busca força quando a nossa acaba? Exato. A resposta de Sael foi: em qualquer lugar, menos em Deus. E isso nos força a olhar para as nossas viagens longas e cansativas. Quais são as coisas, as ambições, os medos que nos mantêm nesse ciclo de cansaço, nos fazendo recusar admitir que é inútil? Fica a pergunta: quais são os nossos ídolos? Que Deus abençoe todos os ouvintes.